Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Ottoni. Como sempre, vamos falar mais sobre SEO hoje, vamos explorar mais essa ferramenta que é tão famosa aí no segmento de marketing digital e SEO, que é o SEMrush. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma área ali da ferramenta do SEMrush que chama Traffic Analytics, né? Uma feature aí, né? Uma ferramenta dentro do SEMrush em que a gente consegue ter insights sobre o tráfego de maneira geral do nosso concorrente, a gente consegue analisar as fontes de tráfego de um concorrente, de uma pesquisa de mercado que eu esteja fazendo e analisar mais a fundo esse cara ali, não apenas o tráfego orgânico dele. Então, sem mais delongas, bora lá o vídeo, vamos conversar aqui sobre essa feature. Então, só para a gente retomar, eu estou aqui, quando eu acessei aqui a aba de projetos, né, minha dashboard aqui no SEMrush, eu vou descer para essa parte aqui de Traffic Analytics, que é onde a gente vai explorar hoje, beleza? Bom, gente, bora lá. Então, aqui no Traffic Analytics, pessoal, primeiro de tudo é importante lembrar que essa feature aqui, né, essa ferramenta do SEMrush, ela é paga à parte. Então, independente do seu plano, independente do plano que você optar por ter ali no SEMrush, eles vão cobrar essa feature à parte, tá? E essa feature, ela custa caro. Se não me engano, tá uns US$ 280, US$ 200 por mês, no momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, né? E aí, assim, tirem vocês aí a conclusão se vale a pena pro negócio de vocês, né? Seja você um empreendedor, seja você aí um especialista em SEO também, que esteja tentando explorar essa ferramenta, se faz sentido para você, enfim. Então, vê se faz aqui, a partir do vídeo que eu vou mostrar para você de maneira detalhada o que a gente consegue fazer aqui no Traffic Analytics, combinado? Então, bora lá. Bom, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no SEMrush, né, no Traffic Analytics, é setar o local, tá? Eu nunca deixo aqui todos os países, a não ser que eu esteja fazendo uma pesquisa internacional, né? Então, eu estou prospectando aí um cliente internacional ou eu trabalho para um cliente internacional, que eu quero ter uma análise global ali do site desse cliente. Caso contrário, né? Então, vou focar no mercado brasileiro aqui, vou olhar para o mercado brasileiro especificamente. Para o vídeo de hoje, gente, eu peguei aí um site SaaS, né? Então, lembrando que o que eu vou falar aqui desses players que estão aqui, nenhum deles é meu cliente atualmente, tá? Então, eu peguei ele aleatoriamente mesmo na internet. Então, eu peguei uma área que é uma área que é muito famosa dentro de SaaS, que é a de ferramentas de RH, né? Então tem bastante ferramentas de RH. E aí eu selecionei algumas delas aqui pra gente fazer essa análise, tá? Então eu vou fingir aqui como se eu fosse essa ferramenta aqui, essa Pontotel. O que eles vendem? Eles são aí uma ferramenta SaaS para vender ali controle de ponto online, né? Então eles vendem ali um software de controle, de gestão de ponto online. Então eu vou pegar esse cara aqui, vou pegar aqui a URL dele e vou colocar aqui. E aí você vai ver que o SEMrush ele vai me dar a oportunidade de colocar mais 4 concorrentes aqui. Ele já traz aqui alguns players de comparação. Você vai ver que muitas vezes não faz sentido, gente, esses players de comparação. E aí muita gente me pergunta, né? Por que ele tá propondo aqui eu comparar esse cara com o site da Caixa? Porque provavelmente tem muitas palavras ali, uma intersecção de palavras com o site da Caixa, tá? Então por isso que ele faz essa sugestão. Mas a gente sabe, né, como se eu estivesse lá dentro do cliente, eu sei que não são esses os caras que são meus concorrentes. Então eu vou pegar aqui os supostos concorrentes deles, eu peguei a Solidez, ou Solidez, não sei como que pronuncia, e a Gup, né? A Gup a gente sabe que é bem conhecida aqui no Brasil. E vou dar um analisar, tá? Tem como eu analisar apenas o domínio sem colocar os concorrentes? Tem também. Já já eu mostro para vocês, tá? Mas aqui vamos supor que eu estou fazendo uma análise de concorrência, que é geralmente o que eu mais uso aqui dentro da ferramenta, tá? Então aqui eu consigo fazer essa análise mais aprofundada. Aqui, independente do plano que você tem, como eu falei, né? Essa é um add-on aí, um adicional à ferramenta, então você consegue voltar no tempo aqui, você consegue olhar os meses anteriores, tá? E aqui, gente, olha só que interessante, tá? Começando pela visão geral. Aqui ele vai me trazer dados importantíssimos que qualquer pessoa que esteja trabalhando na área de marketing digital vai querer saber sobre o concorrente. Que é o que? Quantas visitas esse cara tem, né? Quantos usuários esse cara tem
todos os meses, visitas e visitantes únicos, tá? E aí ele traz alguns outros itens aqui que eu vou explorar já. Então, vamos supor, né, que eu sou esse cara aqui, que eu sou esse player, né, eu sou o .tel, e aí eu estou aqui entre aliás, eu sou o pior, né, então eu sou aqui o que tá mais atrás a nível de tráfego orgânico, só que eu sou o único que cresceu no mês passado, hein, então eu já tenho uma vantagem ali. Mas eu tô falando aqui de um cara que tem cerca de 1,5 1,5 milhão, né, aliás, que é 1 milhão. Então, 1,5 milhão de visitas mês, né? Então, visitantes únicos aí 1,2 milhão de visitas únicas mês. Ele me dá, inclusive, o número de páginas médio por visita, né, por sessão, a duração média da visita e, inclusive, a nossa taxa de rejeição, tá? Então, ele traz aí alguns itens. Uma dica muito importante, aqui no SEMrush tem como você conectar o seu GA4, né? Então, se eu fosse de fato aqui o .tel, eu conseguiria conectar o meu GA4 e esses dados talvez fossem mais assertivos dentro da minha realidade para que de fato eu estivesse me comparando ali com meus dados reais. Mas tudo bem, então aqui o que é importante para mim se eu sou a .tel? É eu entender o que está acontecendo com o meu competidor, né? Então, olha, dentro do meu segmento, beleza, eu fui o único a crescer no mês passado, mas eu sou o pior, né? Então quem está na frente? A Gup aqui no caso, com 32,6 milhões de visitas mês. E aí, antes de eu ir aqui para baixo, vocês podem perguntar: o que é isso aqui, Luiz? Conversão de compras. Esse conversão de compras, gente, é uma funcionalidade aqui do SEMrush que ele traz um percentual de pessoas que acessaram o site e chegaram a converter. Como que eles conseguem verificar que houve conversão? Através da URL ali de finalização de compra, né? Através da URL que dita ali quando você faz uma ação e que você tenha concluído essa ação. Aqui no caso, como vocês podem ver, a gente não tem dados disponíveis. Então, às vezes acontece de fato não ter dados disponíveis porque o SEMrush não conseguiu chegar nesses dados, ele não conseguiu computar esses dados, beleza? De qualquer forma, aqui já é muito importante, muito interessante eu ter esses dados. Lembrando que aqui, lembra que eu falei que o Traffic Analytics a gente não está olhando aqui apenas orgânico, então ele está me trazendo aqui um compilado de fontes, né? Então são 1,5 mil de visitas considerando todas as fontes. Mas, Luiz, quais são as fontes que compõem essa grande quantidade de tráfego, né? O que gerou mais tráfego? A gente vai ver mais para baixo, beleza? Então aqui, gente, antes de eu chegar lá, notem que ele me traz a linha do tempo de tendência de tráfego. Olha só que interessante. Eu consigo ver claramente aqui que a Gup, ela vem crescendo a nível de tráfego orgânico, apesar de ter tido uma queda aí entre maio e junho, né? Uma coisa que eu gosto de fazer aqui, ó, é mudar por mês para ficar mais claro ainda esse gráfico, porque ali por semana às vezes fica meio confuso. E aí a gente pode ver que eles tiveram uma grande ascensão de dezembro de 23 para janeiro de 24. Interessante a gente analisar o que está acontecendo, né? Apesar de eles terem caído novamente, mas eles continuaram crescendo aqui e estão tendo aí um ganho, né? Uma relevância orgânica, continuam tendo uma relevância orgânica muito grande frente aos players que eu estou comparando aqui. Então, já sabemos uma coisa, a Gup está na frente de todo mundo. Então, se eu fosse a .tel, meu principal interesse aqui é descobrir o que esse cara está fazendo, o que está dando tão certo para ele. E aí, gente, aqui eu posso explorar, né, visitantes únicos, conversão de compra, que é aquilo que não funcionou, número de página por visita, ele traz os gráficozinhos aqui pra gente dar uma analisada. E aqui, olha só que legal, ele traz as páginas que estão em alta deste player. Então, nota o seguinte, ele está pegando as páginas que eu estou em alta, mas é claro que se eu sou a .tel, eu vou pegar as páginas que esse cara aqui está em alta, né? Então, vou dar uma visualizada nesse relatório completo, e aí ele vai trazer aqui para mim quais são as páginas que esse cara vem ganhando um número absurdo de tráfego, que nem essa aqui, ó, 19.000% de aumento, né? Então, só essa página que gerou para eles aí 200 mil acessos mês, né? Bom, aqui a gente consegue ver que essa página não tem mais nada, provavelmente deve ter sido uma campanha que foi feita, né? Mas, enfim, a gente consegue ter uma noção do que pode ter acontecido, ó. Por exemplo, Mercedes-Benz caminho ônibus.gup.io. Vamos ver se tem alguma coisa nessa página aqui.
Opa, aqui já tem, né? Provavelmente é uma página interna deles aqui, junto com a Mercedes, não sei, né? Então é uma questão de a gente analisar ali o que aconteceu. Só sei que foi uma página que recebeu muitos acessos aí ao longo deste último mês. Então, vou voltar aqui, só para vocês terem uma intenção aí, uma ideia, aliás, né, em quão a gente vai a fundo no dado aqui com o Traffic Analytics, né? O quanto que ele traz esse dado a fundo pra gente. Canais de tráfego, então aqui eu consigo ver quais são os canais que estão gerando tráfego. Gente, isso é muito legal. Isso eu gosto muito de levar para os meus clientes, que é o seguinte, olha só, eu tenho aqui a Gup com 32 milhões de acessos mês. Mas aí, o que geralmente o pessoal vai me perguntar? Luiz, 32 milhões de acessos, mas qual é a fonte de aquisição, ou seja, qual é a fonte que está gerando mais leads ali para eles, que é a mais relevante nesse momento? E aí, gente, eu consigo ver aqui, por exemplo, que a Gup, grande parte do tráfego deles, daqueles 30 milhões, vem de tráfego direto, posteriormente tráfego de referência, e depois eu venho aqui com pesquisa orgânica e redes sociais. Né? Então, assim, eu consigo entender o seguinte, que a Gup, provavelmente, olhando para esses dados aqui, ela tem uma base de usuários muito maior do que os outros players que eu estou analisando junto à Gup. Né? Por que eu cheguei a essa conclusão só olhando esse gráfico aqui, gente? Porque tráfego direto, ele não costuma ser um tráfego de aquisição. Ele costuma ser, quando a gente tem uma ferramenta SaaS, ele costuma ser um tráfego ali de usuários que já existem nessa ferramenta, que já são usuários da ferramenta. Então eles usam eles sabem, né, a URL direta, né, do sistema para fazer o login, para entrar logo, né? Então assim, esse tipo de tráfego aqui, de tráfego direto, costuma ser de tráfego vindo de usuários, né? Então pessoas que já utilizam a ferramenta. E aí eu costumo separar um pouco isso para explicar para o meu cliente que essas outras fontes aqui são as fontes de aquisição, são as fontes que a gente de fato precisa olhar para entender onde que está a maior estratégia deles, né? Então a gente vê aqui que a pesquisa orgânica, ó, representa apenas 2 milhões, 2,2 milhões. Então quando a gente olha para o meu cliente aqui, né, o meu suposto cliente aqui, no caso a Ponto Hotel, e me comparo com a Gup, a gente vê que a gente tem um buraco muito menor de orgânico, porque a Ponto Hotel tem 766 mil usuários orgânicos. A Gup tem 2,2 milhões. Se eu olhar o total de usuários que a Ponto Hotel tem, que é de 1,5 mil, ou seja, mais de 50% da Ponto Hotel é orgânico, é tráfego orgânico. Então eles estão tendo muito tráfego orgânico, né? Então, olha só como é importante eu olhar todos os dados antes de chegar em uma conclusão, porque a gente olha de cara ali na Gup e a gente já acha, meu Deus, esse cara está dominando completamente o mercado, ele está dominando completamente a aquisição. Ele tem uma base sólida de usuários, ele provavelmente tem muito mais usuários que todos esses outros players aqui. No entanto, na parte de aquisição, tem oportunidade, tem como a gente trabalhar aqui. Então, isso é muito legal da gente conseguir ver essa divisão aqui de tráfego, né? Da onde que tá vindo o tráfego, beleza? Se você clicar aqui em visualizar relatório completo, gente, você vai aqui para essa parte da jornada de tráfego. E aqui na jornada de tráfego, ele inclusive faz aquele gráfico, não sei se vocês já viram no GA, né, no Google Analytics ali, que tem tipo aquele tráfego que mostra de onde que o cara começou a jornada para onde ele tá indo, né? E aí, se vocês abaixarem um pouquinho mais aqui, ele traz um pouco mais de detalhativo do tráfego, mostrando para onde que geralmente esses usuários desse grupo de sites aqui eles costumam ir, né? Quais são os sites mais acessados e assim por diante, beleza? Então, vou voltar aqui pra gente aqui um pouquinho mais para baixo. E aí aqui ele tem quantidade de tráfego por país. Então é interessante que ele traz aqui para mim, mesmo que eu esteja fazendo uma análise local, eu consigo ver se esses players aqui eles estão tendo algum desenvolvimento global, né? Será que eles estão tendo uma aquisição global também? Será que eles estão tendo uma evolução global porque eles estão tentando se expandir globalmente? Então isso é legal vocês também acompanharem, né? Para os clientes aí de vocês, ou se você é o empreendedor, né? O dono da empresa, trabalha na empresa, é importante você olhar para o que o seu concorrente está fazendo aqui neste relatório. Beleza? Bom, aí, gente, aqui tem alguns dados que eu costumo não utilizar, que eles trazem aqui alguns dados de geográficos aqui das empresas, como, por exemplo, número de colaborador, montante total de financiamento, enfim.
Não vejo que isso aqui dê muito match com o que eu faço aqui, eu não olho muito para esses dados e geralmente esses dados não estão muito certeiros, assim, tá? Inclusive, falando de precisão, muita gente não vê isso aqui, ó, demorei bastante para perceber, mas quando você coloca aqui um grupo de sites, o Semrush aqui em cima, ele traz para você um nível de precisão dos dados que estão aqui, né? Imagino eu que essa precisão ela vem aí de vários fatores, de vários critérios, né? Do quanto de dado que de fato eles detêm sobre esses players que a gente está vendo aqui, que a gente está comparando aqui. Beleza? Bom, aí aqui, gente, ó, eu vou clicar aqui em visão geral do público para vocês também explorarem comigo essas outras funções aqui do Traffic Analytics, tá? Então eu tenho aqui dados demográficos, ele traz aqui para mim qual o maior percentual de sexo feminino, masculino que está acessando esse site, idade, país, perfil socioeconômico, perfil comportamental, sobreposição de público, né? Então, assim, hoje eu tenho um público da Pontotel que se sobrepõe um quanto ao da Solidez, né? Ou seja, a gente troca, a gente tá a gente tem uma intersecção, aliás, em quantos termos e quanto que isso hoje gera de usuários que a gente compete, tá? Então, isso aqui que é a sobreposição de público que ele traz aqui. Eu gosto de utilizar essa sobreposição geralmente para mostrar ali, para ilustrar o tamanho do nosso gap, né? Então, olha só que interessante. A solidez aqui, por exemplo, tem 2.2 mi, a gente tem 1.2 mi, e a nossa intersecção, ou seja, onde a gente divide termos ali de potenciais usuários, está em cerca de 72.6 mil usuários. Então a gente tem hoje um gap com a solidez que é bem grande, né? Então, se fizer sentido a gente olhar para as palavras-chave que a solidez hoje está ranqueando, que a gente não está, faz sentido para a gente criar uma estratégia em cima disso. Beleza? Então, assim, eu gosto de olhar para esse gráfico aqui, mas eu costumo olhar mais o gráfico de lacuna de palavra-chave, né? Que é o famoso keyword gap, quando a gente vai olhar para a parte ali de levantamento de estratégia. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui. Se eu já tiver feito, vou deixar linkado aqui embaixo para vocês também conseguirem ir para lá e explorar essa ferramenta. Beleza? Bom, gente, então continuando aqui, a gente tem as principais páginas. Lembra que eu já mostrei essa parte aqui para vocês, né? Daquele primeiro relatório eu vim para cá e mostrei para vocês aqui as principais páginas. Eu tenho aqui a parte de benchmarking, tá? Então aqui a parte de benchmarking. Essa parte de benchmarking, pessoal, ela é bem legal, tá? Então pensa assim, eu estou fazendo aqui um relatório, um documento para o meu cliente e ele precisa entender melhor como que tá ali o mercado para as palavras que hoje eu estou tentando competir. Notem que aqui é o seguinte, ele deixa eu selecionar aqui o domínio. Deixa eu ver aqui uma coisa importante. Eu acho que ele não... tá. Aqui. Deixa eu só desselecionar esses caras aqui, porque automaticamente, mesmo que eu já tenha setado um grupo de concorrentes, ele marca aqui automaticamente para mim um novo grupo que ele acha que é mais relevante. E eu não quero isso. Então eu vou colocar aqui a solidez e a GUP. Então, solidez e a GUP. E aí, ó, pronto. Aí ele já deixou o gráfico de acordo com o que eu queria. Então, aqui é um resumo, né, em gráfico do que a gente viu até agora. Então, a gente vê aqui a linha da GUP, né, do tráfego de mercado. E aí aqui eu consigo ver a GUP e a solidez. E eu não sei por que ele não selecionou o meu próprio site e não colocou aqui. Talvez porque aqui ele esteja, de fato, fazendo uma análise mais do concorrente mesmo, né? Mas não faz muito sentido a gente não conseguir selecionar o nosso próprio site aqui. Enfim, uma coisa que eu não gostei aqui dessa parte de benchmarking, que eu acho que eles mudaram recentemente, porque dava para eu me colocar aqui e comparar com os concorrentes. Mas como vocês viram, a gente já fez esse gráfico também anteriormente, lá na parte da visão geral ali do Market Explorer. E aí aqui quando eu baixo, gente, olha só, Traffic Distribution, Social Media Distribution. Então ele mostra aqui para mim da onde que tá vindo a maior parte do tráfego, né? Então a gente consegue ver num gráfico em barras também. Da onde que tá vindo aqui a maior parte do tráfego vindo de redes sociais, então quais são as redes sociais mais utilizadas. Né? Então quando eu olho aqui para mercado, 14,4%
do tráfego vem do YouTube. Mas quando eu olho para esses dois competidores aqui especificamente, eu consigo ver que 97% do tráfego da Solidez vem do LinkedIn. E quando eu olho também para o da Gup, 96% vem do LinkedIn. Aí tem um grande insight. O meu player, se ele não está investindo em LinkedIn, isso é um ponto muito relevante de você levar para ele, tá? Aqui, mercados, domínios selecionados, né? Então, a gente traz aqui a parte de idade, de sexo, né? Então, hoje, qual que é o maior público a nível etário ali, né? Então, qual é a maior faixa etária que visita esses sites? Então, 43% ali é composto de 25 a 34 anos, né? E se a gente for olhar para concorrentes especificamente, Gup, 48% está nesse grupo e 32% no caso da Solidez. Então, aqui a gente também tem um insight legal. Só que aqui, ó, também é interessante te olhar que, por exemplo, a Solidez, 32% do tráfego dele também vem do público de 18 a 24, né? E aí eles acabam aqui sendo um grande destaque à frente nesse público, né? Então, talvez aqui também seja um insight interessante de você levar para o seu cliente, né? Ou, enfim, para a sua empresa, para você ficar ligado também nesse grupo que às vezes você está perdendo ali uma estratégia mais voltada para esse grupo geográfico aqui, que os outros players já estão trabalhando. Aí aqui eu tenho a parte de sexo, né? Então, a maior parte do público é masculino ou feminino, enfim, ele compara o mercado versus o restante. E aqui, gente, ele traz uma lista de sites que está relacionado ao seu site. Eu já expliquei mais ou menos como funciona, que é aquela parte ali que ele faz a comparação de palavras-chave que o seu site ranqueia junto com os outros sites que aparecem aqui. Beleza? E aí aqui, se eu clicar em todos os domínios, ele vai abrir uma listona de domínios semelhantes ao seu para mostrar o que está acontecendo a nível de mercado. Tá? Então aqui ele também pega como semelhança aquela parte ali das palavras-chave, né? Então, quanto que esses domínios eles estão próximos a mim a nível de palavra-chave ranqueada, de palavras-chave que estão aparecendo. Beleza? Bom, gente, é isso aqui a parte de Traffic Analytics, tá? Então, se você estava curioso de como funciona aqui o Traffic Analytics, como que o SEMrush ele monta essa estrutura aqui de Traffic Analytics para explorar a parte de mercado, é isso, tá? Então, essa é a parte da ferramenta aqui de Traffic Analytics. Aqui ainda tem mais alguns gráficos que ele traz, né? Mas, enfim, basicamente as mesmas informações que a gente olhou ali atrás, só que de maneira mais posta aqui, como se fosse uma dashboard, né? Numa visão geral. Mas são as mesmas informações que a gente já passou ali atrás, tá? Então, veja se faz de fato sentido para você pagar esse valor a mais, né? Então veja se faz sentido para você pagar esse valor a mais aí para de fato ter essa ferramenta aqui do Traffic Analytics, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham tirado insights relevantes aí para sua estratégia de SEO, para sua estratégia de marketing digital, tenha aproveitado aqui um pouquinho do que o SEMrush pode oferecer para sua empresa. E é isso, te vejo no próximo vídeo e espero que vocês tenham curtido. E se você tiver alguma dúvida, quiser que eu faça uma análise em cima do seu site, deixa no comentário aqui embaixo que a gente olha mais pra frente aqui nos próximos vídeos o seu site, compara você com os seus concorrentes também aqui nos vídeos de SEO, combinado? Gente, até o próximo vídeo, obrigado por terem assistido até aqui, deixem o like, se inscrevam no canal que tem muito vídeo vindo por aí. Tchau, tchau!